Se quiseres pedir um conselho ou uma dica a alguém, peça de preferência a alguém que já tenha feito o que você quer fazer e de preferência a alguém que tenha feito alguma coisa que tenha dado certo. Eu sou Joaquim Kanumba, tenho 3 obras publicadas, portanto, As Facetas da Vida é o meu primeiro livro, está na sua 2ª edição. O que aprendi na prisão é o meu 3º livro. E, portanto, 3 passos econômicos para falir qualquer governo, portanto, Mercantilismo do século XXI é o meu 2º livro. Penso estar em condições de te explicar como publicares o teu próprio livro. Preciso primeiro ser sincero contigo de que o bom livro para ser escrito precisa também de ti um certo esforço. Por isso, na primeira dica, eu recomendo que leias no mínimo 10 a 20 livros sobre o tema que você quer escrever, independentemente do gênero. Porque, olha, vejamos, quando você lê um livro sobre o tema que você quer escrever, primeiro você aprende o conteúdo, segundo você aprende a técnica de escrita, como é que o escritor faz o cruzamento dos textos. Portanto, ler no mínimo de 10 a 20 livros é indispensável para que possas ter noção do que é que já existe na literatura sobre o tema e também como é que os grandes escritores desenham os textos, ou a chamada técnica literária. Segunda dica e mais importante é a dica que mata muitos escritores. A pergunta é: por que queres escrever esse livro? Porque tens uma história para contar? É ciência? É desenvolvimento pessoal? Por que queres escrever esse livro? Qual é a necessidade que tu tens de levar as tuas ideias, a ideia de outrem, para o livro? Por quê? Alguns escrevem porque leram tanto sobre um certo tema que sentem que chegou na altura de também acrescentarem valor àquela área do saber. Alguns simplesmente porque têm ideias poéticas, outros têm ideias românticas, outros porque têm muitos contos para contar, alguns porque querem escrever pela vaidade do mundo. E sabemos que se escreve por motivos menos profundos possíveis, portanto, escreve-se por motivos errados. Por que você quer escrever este livro? Responda-te silenciosamente. Essa pergunta é muito profunda, porque essa pergunta é que vai definir a seriedade do teu livro. Como começar a escrever? Geralmente, independentemente do gênero, vais precisar fazer um índice provisório, ou seja, quais são os subtemas que você quer que façam parte do teu livro. Por exemplo, quero escrever sobre a origem do universo, o que é o universo, quando é que surgiu, as histórias, né? Crio um índice provisório, para que depois, quando for escrever, eu tenha as ideias a correr de forma organizada. Tanto faz para conto, para um romance, para a ciência, todos, independente do gênero, precisa escrever um índice provisório. No final do índice provisório, feito, começa a escrever. Como? Tal como as ideias vêm pela tua mente, vais pondo no papel ou no computador. Portanto, não te preocupes com o título do livro, porque o título do livro vai sofrer alterações em cada capítulo que tu escreves. Irás perceber que, se calhar, o primeiro título que você pensou não vai ser o título do livro. Se calhar, poderá ser o último título que você pensar. Portanto, não te preocupes com o título do livro, simplesmente comece a escrever tal como as ideias vêm pela tua cabeça, sem escolher palavras, sem escolher ideias, como elas vêm, tu pões no papel. Tá bem? E quando é que, de facto, é a hora que tens de terminar de escrever? Porque o escritor nato, uma pessoa que tem sempre ideias novas. Se o escritor depender das suas ideias novas, nunca há de parar de escrever. Tem que chegar a uma altura em que, por exemplo, tu definiste escrever um livro de pelo menos 100 páginas. Fim das 100 páginas, parar de escrever e releia o que você escreveu. E ali, se calhar, vais acrescentando e diminuindo os textos que você já escreveu. Quer escrever um texto de 200 páginas? Tanto que, fim das 200 páginas, pare de escrever, mesmo que venham novas ideias, pare, comece a reler tudo que você escreveu, para que possas saber se de facto o que você já escreveu podes acrescentar alguns textos ou não. Perceber a ideia? E mais importante, enquanto estiveres a escrever o teu livro, não pares de ler temas sobre o teu livro, porque quanto mais lês, mais ideias tens. Portanto, o momento da escrita do teu livro é o momento certo para continuares a ler. Porque quanto mais lês, repito, mais ideias tens para o teu livro. E mais importante também ainda, para escreveres um livro, até terminares de publicares, exige de ti disciplina, ou seja, não vais escrever um livro somente quando tens ideias sobre o livro. Precisar definir um horário para a escrita do livro. Durante o dia, durante a semana, vais ter que tirar algumas horas para sentar no teu secretário e escrever. Com ou sem ideia, vais sentar-te e escrever. Depender somente da inspiração, o teu livro duvido que termine. Como dizia o mestre, são 20% inspiração e 80% transpiração. Fim do livro, por favor, entregue o teu livro a alguém para ler, a um revisor. Mesmo que sejas muito bom em língua portuguesa, por favor, entregue o livro a alguém, a um revisor. Eu falo isso por experiência, eu tenho 3 livros e falo por experiência própria. E todos os meus livros foram entregues a revisores e mesmo assim os livros tiveram falhas. Portanto,
Acabou de escrever, relê tudo que você escreveu, de seguida envia para um revisor e depois o revisor envia para ti e tu depois escolhes a melhor forma de publicar o livro, se é simplesmente em formato e-book ou se em formato físico, não só. Se quiseres publicar em formato físico e e-book, hoje a Amazon tem uma ferramenta indispensável que poderás publicar o teu livro sem gastares um tostão sequer. Como é que se faz isso? Vais à plataforma da Amazon e publicado o livro, as pessoas compram o livro no site da Amazon e a Amazon envia para o teu leitor o livro físico, ok? Ou então o e-book. E o mais importante, tenha em mente a razão pela qual você quer publicar o teu livro. Nós precisamos escrever porque as novas gerações precisam ler o que está a acontecer hoje na humanidade.